Leitura orante da Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, dia 30 de setembro, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Ó Senhor Jesus, invoco Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, para que eu possa Te servir com amor. Permaneça comigo, Jesus, e abençoa as minhas tarefas, os meus trabalhos, minha vontade de fazer o bem. Renova, Senhor, as minhas forças e dai-me um coração generoso, uma fé profunda que acolha a Tua palavra e esta produza frutos de vida em mim. Que o Espírito Santo que Te guiou seja meu guia e meu amparo durante todo este meu dia. Hoje nós celebramos a memória de São Jerônimo, grande exegeta e tradutor das Sagradas Escrituras. No início de mais uma leitura orante, abra o teu coração para o diálogo com o próprio Deus por meio de Sua palavra. Deixe-se conduzir pela ação do Espírito Santo que ora em nós. Ó Divino Espírito Santo, ensina-me tudo quanto Jesus ensinou. Dá-me inteligência para entender, memória para lembrar, e também vontade dócil para praticar e um coração generoso para corresponder aos Teus convites. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 10, versículos 1 a 12. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes, que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto bíblico? Procure ler o Evangelho em voz alta e pausadamente repita as palavras que mais chamaram sua atenção. Observe o tema que perpassa o diálogo. Com quais disposições os personagens da narrativa se colocam no seguimento de Jesus? O número 72 simbolizava todas as nações da terra. Este é o campo de ação dos servidores, dos enviados. Com meios muito simples e à semelhança de cordeiros, a força da boa nova vai triunfar. Mas existe a possibilidade de ser rejeitada. Nesse caso, até a poeira das sandálias, como gesto de purificação, deverá ser sacudida. Nem mesmo por isso a boa nova vai ser detida. Hoje, a Igreja lembra o grande santo da Bíblia, São Jerônimo. Ele traduziu no monumental trabalho de 20 anos a Bíblia, dos originais aramaico e grego para o latim, a língua do povo. Isso a partir de centenas de manuscritos. Jerônimo dizia: ignorar a Bíblia é ignorar a Cristo. E Santo Agostinho complementa: há certa igualdade entre a palavra e a Eucaristia. Não dá para separar a palavra da Eucaristia. O que o texto diz a você? O convite que Jesus faz aos discípulos é também para você.
Olhando para a sua vida, em que áreas você percebe a necessidade de uma abertura maior para seguir o Senhor Jesus sem lhe impor condições? Retome o texto mais uma vez, permaneça em silêncio por alguns instantes para que o Senhor fale ao seu coração. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. A igreja existe não para si mesma, não para ficar dentro de 4 paredes apenas rezando. A igreja existe para a humanidade. A igreja existe para ser sal da terra e luz do mundo, iluminar e dar sabor à vida através da vivência dos valores cristãos ensinados por Jesus Cristo. Saiamos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo, uma igreja em saída. Lucas quer nos dizer que a missão não é apenas exercida por um pequeno grupo de pessoas, mas todos os que seguem a Jesus, todos os batizados, têm a mesma missão de continuar a obra de Jesus. Todos os cristãos têm a mesma missão. Missão significa que alguém é enviado. Jesus envia todos os cristãos ao mundo para serem testemunhas de tudo o que Jesus fez e disse, especialmente de sua morte e ressurreição por amor à humanidade. Por isso, a missão dos discípulos tem como primeiro princípio ser testemunha do amor, do perdão, da justiça e da verdade, dentro e fora da comunidade. Ofereça ao Senhor os frutos da sua oração, da sua meditação e da contemplação da palavra. Apresente a Jesus o desejo que brotou em seu coração e peça a graça de vivê-lo durante o dia. Faça a sua prece de agradecimento, de pedido. Ó Jesus, Divino Mestre, nós vos adoramos, Filho muito amado do Pai, caminho único para chegarmos a Ele. Nós vos louvamos e agradecemos porque sois o exemplo que devemos seguir. Com simplicidade queremos aprender de vós o modo de ver as coisas, a partir da palavra e de agir segundo a palavra. Queremos ser atraídos por vós para que, caminhando nas vossas pegadas, possamos viver dia a dia a liberdade dos filhos de Deus e buscar em tudo, a vontade do Pai. Aumentai nossa esperança, Senhor, impulsionando plenamente o nosso ser e o nosso agir, e ajudai-nos a retratar em nossa vida a vossa imagem, para que assim vos possamos possuir eternamente no céu. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Cuidar das desculpas oportunistas que apresentamos, muitas vezes, e devemos nos propor a mudar algo prático que precisa ser mudado na nossa vida para nos aproximar mais do caminho de Jesus. Que o propósito de hoje seja falar de Jesus para uma pessoa. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.